Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais e hoje eu trago com atraso as minhas leituras do mês de junho. Então, começando aqui, o primeiro livro que eu li em junho foi esse livro com duas peças do escritor russo Anton Chekhov, que é A Gaivota e Tio Vânia. Então, A Gaivota, eu fui assistir a peça, né? E aí fiquei interessado em conhecer o texto original. Então aí li A Gaivota. Eu não ia deixar de ler o Tio Vânia, li o Tio Vânia também. Então a Gaivota trata basicamente sobre o embate entre dois escritores. Um escritor de sucesso e um escritor fracassado. A mãe desse escritor fracassado, ela tem um relacionamento com um escritor de sucesso. E esse escritor fracassado se apaixona por uma jovem que, por sua vez, se apaixona pelo companheiro de sua mãe. Então, essa é a história básica da gaivota. E o tio Vânia ele é um agregado na propriedade de um grande crítico de arte. E todos são assim entusiastas, né, da obra desse crítico de arte. Porém, com o passar do tempo, eles percebem que estão sendo enganados, assim, creio eu, que esse grande crítico de arte, na verdade, é uma farsa, né? É um fracasso. Então, é uma peça sobre a quebra de expectativas, né? Ou o próprio crítico de arte se sente um fracassado, algo nesse sentido. Então, aqui foi A Gaivota e Tio Vânia, do Anton Chekhov. Eu já li outras coisas do Chekhov. Eu me lembro da Dama e o Cachorrinho, né? Que é um conto grande, quase uma novela, que é muito interessante. E também O Jardim das Oliveiras, que é uma peça que eu assisti a peça e li a peça também. Eu recomendo, é um escritor que era médico, né? Amigo do Tolstói, então vale a pena, recomendo a leitura. Aí eu li um quadrinho que me interessou foi o nome do autor, que é o escritor William Gibson, que é autor do Neuromancer, né? Que é um romance cyberpunk sobre um futuro distópico, essas coisas, né? Ficção científica. E aí eu peguei esse Arcanjo, que é uma história em quadrinho capa dura, né? História em quadrinho até curta. O tema é viagem no tempo. Para quem gosta desse tipo de história, vale aqui a conferir o Arcanjo, né? Michael St. John Smith e Butch Guice. Não diz quem é desenhista, quem é roteirista. É de 2019. Não, o roteiro é do William Gibson mesmo, o escritor, né? O Butch Guice é o desenhista. E o Michael St. John Smith, ele faz o roteiro junto com o William Gibson. A arte é do Butch Guice. Então é bem interessante os desenhos, né? São bem interessantes. As páginas especiais da arte. Então, é Viagem no Tempo, então, de 2016. O rapaz aí vai parar lá na Segunda Guerra Mundial e ele pode mudar os rumos, como ele conhece o que aconteceu no futuro, né? Pode mudar os rumos do mundo, intervindo na Segunda Guerra Mundial. Intervindo politicamente e na ação também, né? Muita ação. É interessante. Aí tem os esboços no final. Então tá aqui, ó. Arcanjo, do William Gibson. Ele é de 2019, né? Falei, né? 2019. Isso.
2019. Deixa eu ver uma arte aqui. Uma arte legal. Tem um. Ah, aqui, olha só. Bacana. Tem um pós-fácil do escritor William Gibson, de 2017. Nem é tão antigo. Da arte, mais arte. A capa e contracapa, né? E aí li um livrinho aqui da José Olímpio, Pablo Neruda para Jovens, Antologia Poética. Vou escolher um poema aqui para ser lido. Então, faltou comentar que é uma edição bilíngue, né? Espanhol, português. Então, vou ler aqui o poema História. Para a pedra foi o sangue, para a pedra foi o pranto. A oração foi o cortejo, a pedra era o alvendrio. Porque com suor e fogo fizeram nascer os deuses da pedra, e logo cresceu o santo da chuva, o São Senhor das batalhas, para o milho, para a terra, deuses pássaros, deuses serpentes, os fecundantes infaustos, todos nasceram da pedra. A América os levantou com 1000 pequenas mãos de ouro, com olhos que se perderam, apagados em sangue e esquecimento. Mas minha pátria era de luz, o homem ia e vinha sozinho, sem deuses além do trovão. Cresceu ali meu coração. Eu venho desde a Araucânia, era vegetal e marinha, diurna como os beija-flores, rubra como um caranguejo, verde como a água em outubro, preta como o peixe-rei, silvestre como uma perdiz e mais fina que uma flecha. Era terra austral mordida por grandes ventos do céu, pelas estrelas do mar. No Chile não nascem deuses. O Chile é pátria dos cântaros. Por isso na rocha cresceram braços, bocas, pés e mãos. Fez-se monumento à pedra, cortou o frio, o mês de junho, somou-lhe pétalas e plumas. Depois o tempo veio vindo, se foi, voltou, voltou, até que o mais desabitado, o reino sem sangue deuses, encheu-se com puras figuras. A pedra iluminou minha pátria com suas estátuas naturais. Então aqui, né, Neruda para Jovens, Antologia Poética, edição bilíngue, terceira edição com tradução de José Eduardo de Gracia e organização de Isabel Córdova Rosas. Publicado pela editora José Olímpio em 2013, essa edição aqui. Então tá aqui Pablo Neruda, para quem quiser conhecer um pouco da poesia dele, é um livro bem curtinho. Aí li outro de poesia, né, do amigo poeta que me enviou, que dedicatória, né, o Carlos Pimenta, Murmúrios, publicado pela Lua Azul Edições. É uma edição de 2021, né? Fortaleza, Ceará. E eu também vou ler um poema aqui que eu escolhi. Um verso solto. Travessia. De um grito, só me restou a metade do silêncio no outro lado da rua. Outro verso. De qual parte da palavra sai o eco? Há quem diga ainda que ecos são palavras encarceradas em processo de derretimento. É como se estivessem entre o grito e o sopro átono do vento. As palavras dos gritos coçam nos ouvidos. O eco se identifica mais com o final das palavras. E mais um último aqui. Vi no amanhecer um pequeno ensaio para eco, um apito faminto do trem, na mesa do café da manhã, um timbre rouco no bom dia,
um choro grave no berço de Ana e uma forte agudez no açúcar para repugnar o café. Então tá aqui, Murmúrios, do amigo Carlos Pimenta. Ele é da onde, o Carlos Pimenta? Natural de Sobral, no Ceará. Aí me enviou aqui, estou agradecido ao Carlos Pimenta, já foi degustado. Que poemas belíssimos. Murmúrios, pela Lua Azul Edições. E aí depois eu li um livro de crítica, né? De teoria literária, do Walter Benjamin, meu predileto. Ele, Antônio Cândido, Anatole Rosenfeld, Otto Maria Carpo e muitos outros. Então eu li mais um do Walter Benjamin, todo ano eu leio um livro do Walter Benjamin. Esse aqui é Linguagem, Tradução, Literatura, Filosofia, Teoria e Crítica. Então tem alguns ensaios aqui, editora autêntica, né, com tradução do João Barrento. Então tem ensaios aqui que eu já tinha lido na faculdade, então eu reli. Que, por exemplo, é o caso de O Contador de Histórias, Reflexões sobre a obra de Nikolai Leskov, que ele fala que existem dois tipos de narradores, né? De contador de história, que é como se fosse o marinheiro, representado pela figura do marinheiro, e o camponês. O marinheiro, ele é o viajante, então ele vai para longe e traz as histórias de longe. E o camponês é aquele sedentário, que ele fica num local e ele conhece muito do folclore da região, das vivências dele no território dele. São duas espécies de narradores. Eu acho até que isso aí é do narrador e não do contador de histórias. O contador de histórias, eu vou ter um trecho muito interessante aqui. Assim, olha só. Ele fala também sobre os livros que surgiram, que foram surgindo depois da Segunda Guerra Mundial. Porque os soldados que conseguiram regressar, né, que voltaram com o fim da Segunda Guerra, eles vieram emudecidos pela brutalidade, né, da guerra de trincheiras, guerra de materiais. E depois surgiu uma avalanche de livros tratando sobre a experiência da guerra. Então ele fala que até a questão dessa violência fez com que esses livros vendessem muito. Então, assim, houve uma comercialização desses fatos, né? E até hoje se produz livros falando sobre essa batalha, sabe? Segunda Guerra Mundial. Aí ele diz assim, eu vou ler alguns trechos, eu acho que eu vou ler uns 2 ou 3 trechos aqui que eu achei interessante. Dado momento ele diz assim, a Guerra Mundial deu início a um processo que desde então nunca mais parou. Não é verdade que no fim da guerra os homens regressavam mudos do campo de batalha? Não mais ricos, antes mais pobres de experiências partilháveis? Aquilo que 10 anos mais tarde veio a inundar a literatura sobre a guerra era tudo menos a experiência que passa de boca em boca. O que não é de estranhar, porque nunca as experiências foram desmentidas de forma mais radical do que as estratégicas pela guerra de trincheiras, as econômicas pela inflação, as físicas pela guerra das armas pesadas, as morais pelos detentores do poder. Uma geração que ainda tinha ido para a escola no carro puxado a cavalos, viu-se desprotegida numa paisagem em que nada mais era o mesmo, a não ser as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças dominado por energias destruidoras e explosões, o minúsculo e frágil corpo humano. E aí mais para diante ele diz, se quisermos imaginar esses dois grupos e os seus representantes mais arcaicos, reconheceremos que um deles é o camponês e o outro o marinheiro, é aqui mesmo, que se dedica ao comércio. E, na verdade, essas duas esferas de experiência produziram, de certo modo, as suas linhagens próprias de contadores de histórias. E cada uma delas preserva ainda, séculos mais tarde, algumas das suas características. Se os camponeses e os marinheiros eram mestres da arte de narrar,
As corporações artesanais foram a sua alta escola. Nelas se encontravam o saber de lugares distantes, trazido para casa pelos viajantes, e o saber do passado, que o sedentário dominava. E aí, mais adiante, dar conselhos começa hoje a soar antiquado. A culpa é de uma situação em que a experiência se foi tornando cada vez menos comunicável. A consequência é a nossa impossibilidade de dar conselhos, quer a nós próprios, quer aos outros. Então, fora esse texto que eu acho fantástico do Benjamin, contador de histórias, reflexões sobre a obra de Nikolai Leskov, tem História literária e Ciência da Literatura, fragmentos sobre crítica literária, a tarefa do tradutor, e tem sobre filosofia da linguagem, muito bom também. Epistemologia, sobre a linguagem geral e sobre a linguagem humana. Nossa, esse sobre a linguagem humana é fantástico. Então, é demais. Muito bom mesmo. Então tá aqui. Aí eu li Walter Benjamin, Linguagem, Tradução e Literatura. E por fim, para esse vídeo não ficar muito longo, eu li esse livrinho de bolso aqui que eu encontrei da Virginia Woolf, Segunda ou Terça. Creio que foi o livro que ela publicou na prensa que eles tinham na casa dele, ela e o Leonard Woolf, o esposo, né? Ela publicou esse livrinho aqui que são contos. São 2, 4, 6, 8 contos. E aqui nessa edição adicionaram um ensaio que chama Ficção Moderna, que como nesse A Ficção Moderna ela menciona o fazer aqui dessa obra, então eles acharam por bem, a editora Red, ou R Editora, de anexar esse ensaio, né, A Ficção Moderna, aqui no livro de contos. Então é um livro bem fininho, assim, tem poucas páginas, 98 páginas, editora Red, tem orelha, tudo, né? Editora, é bem bonitinha a edição, páginas amarelas, letras confortáveis de ser lido. Fiz algumas anotações, né? Em alguns contos. Legal. Vamos ver se tem algum trecho aqui que... Ah, sim. Ah, no ensaio, né? Fiz algumas anotações, e se não ficar muito longo, acho que dá para ler algumas, né? Então, logo no início ela fala assim: Fielding fez um bom trabalho e Jane Austen ainda melhor, mas compare as oportunidades deles com as nossas. E aí, mais adiante, ela fala sobre vários autores, principalmente autores ingleses, da língua inglesa, Thomas Hardy, Joseph Conrad, Wade Wells. E aí ela foca no James Joyce, que inclusive ela publicou, né? Se não me engano, ela publicou James. Pretendemos definir aquilo que distingue a obra de vários jovens escritores, dos quais James Joyce é o mais notável, da dos seus predecessores. Eles procuram se aproximar da vida e preservar com mais sinceridade e exatidão o que lhes interessa e comove, mesmo que para fazê-lo devam descartar a maior parte das convenções que os romancistas costumam seguir. Qualquer leitor de Retrato do Artista quando jovem, ou obra que promete ser muito mais interessante, Ulisses, em vias de publicação, na Little Review, arriscará uma teoria dessa natureza em relação às intenções de Joyce. Mais adiante, contrastando com aqueles a quem chamamos de materialistas, Joyce é espiritual. Preocupa-se a todo custo em revelar as chispas dessa chama tão interna que irradia sua mensagem pelo cérebro, e para preservá-la, ignora com total coragem o que lhe pareça fortuito, seja a probabilidade, a coerência ou qualquer desses marcos que por gerações vem servindo para dar suporte à imaginação do leitor quando ele é incitado a fantasiar aquilo que não pode tocar nem ver. Tem mais um trecho aqui que eu gostaria de ler. Mas vou ler. Qualquer método está correto.
Qualquer método é correto, se for capaz de expressar o que desejamos expressar, caso sejamos escritores. Ou que nos aproxime da intenção do romancista, caso sejamos leitores. Então tá aqui, né? Aí os contos que ela tem aqui nesse livro é Uma Casa Assombrada, Uma Sociedade, Segunda ou Terça, que dá título à obra, Um Romance Não Escrito, Quarteto de Cordas, Azul e Verde, Os Jardins de Kew e A Marca na Parede. E essa edição aqui, ela tem tradução de Thaís Paulilo Blauf. E é uma edição de 2019, segunda ou terça, da Virginia Woolf. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.